Vida noturna. O plano aberto de hoje mostra como é a rotina dos trabalhadores que trocam o dia pela noite. Veja também doenças de inverno, saiba como evitá-las. Projeto em Mariana oferece aulas de futsal de graça para crianças e adolescentes. E hoje é sexta-feira, dia de você conferir a nossa agenda cultural. Olá! O inverno está chegando ao fim, mas ainda é preciso tomar certos cuidados. Com dias frios, a baixa umidade do ar e as mudanças bruscas de temperatura, é comum o aumento dos casos de doenças respiratórias. E quem tem mais detalhes sobre essas doenças é a repórter Kênia Marcília. Ambiente fechado e o clima frio aumentam casos de doenças como gripes, resfriados e sinusites. Por terem sintomas parecidos, podem ser facilmente confundidas. E para falar mais sobre o assunto, eu converso com um especialista em clínica médica e também professor da UFOP, doutor Alexandre Barbosa. Doutor, por que aumenta os números de casos de doenças respiratórias durante o inverno? Nessa época do ano, como acontece todos os anos, a gente percebe uma queda da temperatura. Quando existe a queda da temperatura, as pessoas ficam aglomeradas em ambientes fechados. E isso permite com que os vírus sejam trocados entre essas pessoas com muito mais facilidade. Doutor, qual que é a diferença entre a gripe e o resfriado? Na verdade, a grande diferença são o tipo de vírus que é responsável por essas doenças. Na verdade, o resfriado é ocasionado por um grupo de vírus que provocaria sintomas mais passageiros, mais brandos, que duram entre 2 a 3 dias no máximo, em que o paciente pode ter dor de cabeça, às vezes nem febre chega a ter, um mal-estar, uma prostração ou desânimo, né? E a gripe já é ocasionada por um grupo de vírus que nós temos basicamente dois, que são os mais importantes. O vírus provocador da gripe suína, ou H1N1, que trouxe bastante medo no passado, e o vírus da gripe comum, que poderiam provocar sintomas muito mais importantes, sintomas muito mais graves, como, por exemplo, febre alta, prostração intensa, perda da vontade de alimentar, o paciente desidrata, o paciente pode apresentar uma pneumonia ocasionada por vírus, pode gerar uma queda da sua imunidade o suficiente para permitir uma infecção bacteriana relacionada à pneumonia, entre outros problemas que poderiam ser muito mais graves do que um simples resfriado. E quais os tratamentos mais comuns das doenças de inverno? O tratamento para esses problemas não envolve antibiótico, como muita gente acredita que seria o tratamento adequado. Ele é feito basicamente com repouso, hidratação, tentar manter a alimentação da melhor forma possível e usar medicamentos para cuidar dos sintomas. Que os medicamentos ideais são esses? Usar medicamentos para cuidar de febre, da dor de cabeça, da dor no corpo, como a dipirona ou paracetamol, e ao mesmo tempo o uso do soro fisiológico para lavar o nariz, as narinas, se houver necessidade. E para finalizar, doutor, quais são as precauções que nós devemos tomar para evitar essas doenças? A primeira medida básica seria a seguinte: ter o máximo de cuidado com a higiene das mãos. Tomar cuidado para manter as mãos higienizadas sempre que tocar objetos, tocar pessoas, evitar levar a mão à boca, ao nariz, que poderia ser uma medida de contágio com esses vírus. Quando estiver em um ambiente com aglomeração com pessoas, tentar, dentro do possível, manter as janelas abertas para que o ar entre e que evite que vírus seja transmitido por este ar que fica retido nos ambientes. Obrigada, doutor. No inverno é preciso redobrar os cuidados com a saúde. Identificou algum sintoma dessas doenças? Você pode procurar uma unidade de saúde mais próxima da sua casa.
Estão abertas as inscrições para a escolinha de futsal da Chácara, em Mariana. As aulas são gratuitas e acontecem de manhã e de tarde. O projeto, realizado pela Secretaria de Desportos da cidade, é voltado a meninos e meninas que têm entre 8 e 17 anos. As aulas no período da manhã acontecem de 8 às 11h30, nas segundas, quartas e sextas. Já as aulas da tarde são realizadas apenas nas sextas, de 1h30 às 4h30. Para fazer as inscrições, os pais ou responsáveis devem levar a certidão de nascimento ou a identidade das crianças e dos adolescentes no local onde acontecem as aulas, que é o Centro Poliesportivo Toca do Zé Pereira. O endereço é Rua Salomão Vasconcelos, sem número, no bairro Chácara. Para outras informações é só ligar no 3557-2128. E chegou a hora da nossa agenda cultural. É com você, Felipe. É isso aí, Vitor. Separamos opções de todos os gostos para aproveitar o fim de semana na região. No sábado, o Sagarana Café Teatro de Mariana recebe o show de Daniel Torquetti. O músico vai trazer em seu repertório clássicos do samba e da MPB. E os ingressos de meia entrada vão custar R$ 3 até às 11 da noite. O Cine Vila Rica está com programação especial. É a mostra Audrey Hepburn, que traz vários filmes da atriz ícone do cinema hollywoodiano. No domingo serão exibidas as obras A Princesa e o Plebeu e Cinderela em Paris. As exibições são gratuitas e acontecem às 6 da tarde e às 8 da noite. Outra opção cultural gratuita é a Quinta Semana Guinar, que acontece aqui em Ouro Preto. O evento traz até o dia 3 de setembro exposições, palestras, oficinas e apresentações musicais no Museu Casa Guinar. No nosso blog você confere a programação completa da semana e outras atrações culturais da região. Acesse tvufop.blogspot.com.br. Trocar o dia pela noite. Essa é a realidade de milhões de brasileiros que têm uma rotina de trabalho diferente da maioria das pessoas. Taxistas, funcionários de hotel, enfermeiros, seguranças e policiais são apenas alguns exemplos. Esses profissionais geralmente sofrem com problemas como insônia, dor de cabeça e estresse. Além disso, a troca de horários pode representar um risco maior de acidentes. Veja na reportagem. Enquanto a maioria dorme, outros permanecem em alerta para garantir serviços essenciais, entre eles o da segurança pública. Trabalhar à noite é um serviço muito atípico, né? Na Polícia Militar não tem aquela rotina diária que geralmente outro serviço traz. Então, geralmente você pega alguma coisa diferente, você tem uma ocorrência diferente, um dia um tráfico, um dia um homicídio. Então você tem que procurar preparar seu espírito, você estar psicologicamente bem para o turno que vier, você estar sempre disposto a enfrentar o que tiver para vir, né? A gente gosta do que a gente faz. Aí a gente, por estar fazendo uma coisa que a gente gosta, às vezes a gente tem que abrir mão de outras coisas. Nisso, quando eu comecei a trabalhar noturno, tive essa dificuldade. Segundo dados da Universidade Federal de São Paulo de 2003, cerca de 10% dos brasileiros trabalham à noite. O trabalho noturno consiste na jornada que acontece entre as 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte na área urbana e entre as 20 horas até as 5 da manhã no campo. Eu gosto sempre de falar que é como se o cérebro fosse um computador. É o período que ele vai fazer o backup das coisas que aconteceram ao longo do dia, né? Então, se a pessoa não consegue dormir adequadamente à noite, seja porque tem algum distúrbio de sono ou porque tem necessidade de trabalhar à noite, né, esse refazimento não só do organismo como um todo, mas do cérebro, ele não é feito de uma maneira adequada. O trabalho noturno em zona urbana, a hora não tem 60 minutos, ela tem 52 minutos e 30 segundos. E a diferença de 60 minutos para 52 e 30, se nós colocarmos isso na calculadora, dividirmos 60 minutos por 52 e 30, vai dar um índice de 1,14. Então, a hora do empregado tem que ser acrescentada de 1,14 para que haja a compensação financeira dessa diferença cronológica aí. Além disso, o trabalhador tem direito a um adicional noturno, que é de 20% para o empregado da cidade e de 25% para o trabalhador do campo. O trabalho noturno pode trazer consequências físicas e mentais, como fadiga, problemas de comportamento, ansiedade,
estresse, dificuldade de memória e de atenção. Não só o organismo, mas também o cérebro é prejudicado. Porque quanto mais precocemente se faz o diagnóstico de algum distúrbio advindo dessa alteração de ciclo sono e vigília, melhor, mais rápido pode-se intervir e melhor vai ser o resultado. Marcelo trabalha à noite há 15 anos. Para ele, o que era incômodo no início, agora já não é mais. Ainda mais que eu faço essa troca do dia pela noite, que eu durmo de dia e trabalho de noite, então eu faço uma caminhada, fazer um exercício, né? Para não ficar muito sedentário também, né? É tentar dormir, pelo menos algum período durante o dia, e o que é preconizar também é que a pessoa possa executar, por exemplo, atividades físicas, atividades intelectuais, leitura, para tentar minimizar esses efeitos da privação excessiva do sono. Porque a pessoa trabalha à noite, ele não pode... Tem que procurar sempre chegar em casa, descansar. Não é que a pessoa vai ficar o dia todo dormindo, às vezes a pessoa tem uma coisa para fazer e tal, mas procurar, assim, planejar seu tempo. Por exemplo, se tiver de fazer alguma coisa, já chega quando chegar em casa, já faz logo o que tem que fazer e depois já vai descansar. E a gente fica por aqui. Para você, um bom fim de semana e até o nosso próximo encontro, na segunda.